Olá, para quem está precisando costurar tecidos mais grossos, como muitas camadas de jeans ou até corino fino, tecidos sintéticos em geral, esse modelo de máquina de costura Vigorelli, que só faz o ponto costura reta, é uma excelente opção para esse tipo de costura pesada. Vou fazer um teste aqui, costurando um tecido sintético e demonstrar o funcionamento dessa máquina Vigorelli nesse tipo de tecido. Primeiro detalhe para quem vai usar a máquina de costura Vigorelli para costurar tecidos mais grossos, como jeans ou tecidos sintéticos em geral, é aumentar essa tensão para maior pressão na sapata do calcador. A espessura da agulha também é super importante. Tecidos mais grossos exigem agulhas mais grossas. Normalmente, indico a agulha 20-20 número 16 ou 20-20-18 para costurar tecidos mais grossos nesse modelo Vigorelli, ponto costura reta. Ajustar o tamanho do ponto também é fundamental, principalmente para costurar tecidos sintéticos, onde o ponto pequeno não é recomendado. Normalmente, para tecidos mais grossos, recomendo o ajuste máximo de comprimento de ponto. Vou fazer um teste aqui com esse pedaço de tecido sintético. Fazer uma dobra desta forma, posicionar aqui embaixo da sapata do calcador, iniciar alguns pontos manualmente. Um detalhe importante para quem for costurar esses tipos de tecidos grossos, como corino fino, sintético em geral, é que não deve exagerar na velocidade. Mesmo máquinas industriais que são preparadas para costurar esse tipo de tecido, a velocidade já é reduzida para conseguir um resultado perfeito e ótimo acabamento na costura. A máquina de costura Vigorelli, ponto costura reta, é uma excelente opção para pessoas que precisam costurar esses tipos de tecidos mais grossos e ainda não têm possibilidades de adquirir uma máquina industrial para esse tipo de costura grossas e pesadas. Mas conheço muitas pessoas que já começaram trabalhos desse tipo de tecido em máquinas comuns, depois com o tempo já adquiriram máquinas industriais e ainda assim até hoje mantêm a maquininha caseira como uma reserva para quando precisar fazer a manutenção. Em alguns casos pode ser necessário também alterar a tensão da linha superior, caso a costura fique solta na parte de baixo do tecido. No meu caso aqui, o ponto tanto na parte de cima como do avesso já está perfeito, então não tem necessidade de alterar. Mas observe que a máquina de costura, ela passa com facilidade nesse tipo de tecido aqui, considerado um tecido pesado, e que muitas máquinas hoje em dia modernas acabam tendo dificuldade para costurar esse tipo de tecido. Fazer agora uma dobra de 2 camadas desta forma e verificar o desempenho. Bom, agora aqui a costura ficou realmente com bastante camadas, um volume bastante grande, mas mesmo assim a Vigorelli não sente dificuldades em tracionar toda essa quantidade de tecido grosso. Bom, então já está mais que testado e aprovado que é possível sim costurar tecidos grossos e pesados na máquina Vigorelli ponto costura reta. Aqui a parte do avesso da costura, ponto perfeito, tanto na parte de cima como na parte do avesso. Um outro recurso que pode ser também utilizado para pessoas que precisam costurar esses tecidos mais grossos em máquinas de costura doméstica linha costura reta é utilizar essa sapatinha aqui Teflon. Ela favorece o deslizamento da costura, fazendo com que o tracionamento do tecido acabe sendo ainda melhor em relação à sapata de ferro. Então aqui um acessório para ser testado por algumas pessoas quando for costurar esse tipo de material mais grosso, sintético em geral. Nesse tipo de trabalho, inicialmente a pessoa vai fazer alguns testes até chegar à conclusão
de qual sapata vai ficar melhor no seu trabalho de costura, tipo de linha, espessura da agulha, tamanho de ponto, entre outros detalhes. Bom, essa então foi a dica que vim passar aqui. Testar a máquina de costura Vigorelli Verde ponto costura reta para costurar tecidos grossos e pesados e confirmar que o seu funcionamento é perfeito para esse tipo de situação. Obrigado e até a próxima dica.